pouquinho. Aleluia. O mais novo membro da igreja, que coisa linda. É bom a gente ver criança, porque quando a gente olha para a criança, a gente vê renovo. Amém? Renovo. Isso quer dizer que Deus, Ele sempre está renovando as nossas forças, renovando a nossa vida, andando, como a palavra diz lá no livro de Romanos, em novidade, né? Novidade de vida. Amém? Aleluia. Se você está sentado ao lado de alguém aí, olhe bem para ele e fala assim: agora, não me interrompa, porque eu vou estar em online, com o papai. Amém? Fala para ele assim: vamos aprender com o papai. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Querido, por que eu falo isso? Porque às vezes a gente se distrai, né? Então, nós temos bastante coisa. Eu sei que o pastor, semana passada, ele me substituiu muito bem. Glória a Deus. Falou bastante sobre a palavra, sobre orar em línguas, orar em outras línguas, você fazer o exercício daquilo que você recebeu do próprio Deus. Amém? Se Deus deu algo, Ele quer que nós pratiquemos. Amém? Ela estava falando sobre dízimo, sobre oferta. E é isso mesmo. Se nós obedecermos, ouvirmos atentamente. Essa é a palavra-chave. Diga atentamente. Isso. Então, quando nós precisamos estar estudando, nós precisamos estar atentos. Amém? E ele começou a falar ali sobre as manifestações do Espírito. E falando sobre dons. E falando também sobre frutos. Né? Falando sobre o dom, ele falou sobre o batismo do Espírito Santo. Que são duas experiências diferentes. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito dentro de nós. Porque nós recebemos Jesus. E Ele é o batizador. Entende? Por isso ele disse: convém que eu vá. Eu preciso ir. Para que o Espírito venha. E eu não vou deixar vocês órfãos, né? Eu vou deixar vocês com alguém que vai lhe auxiliar. Amém? Aleluia. Então, diga: eu vou precisar de auxílio. Isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu ver aqui. Então, nós podemos ver em muitas passagens da palavra sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas, falando sobre as manifestações que acontecem dentro da igreja, porque as manifestações do Espírito, elas são, diga, para a igreja. Isso. Olha, é muito importante nós sabermos disso. Amém? O Espírito de Deus vai se manifestar na igreja de Deus. E ele fala justamente para uma igreja que estava com determinados problemas. Ela tinha muitos dons. Tinha muitos dons, que é a igreja de Coríntios. E nós tínhamos falado lá na primeira aula que eu tinha dado uma lição de casa para vocês. Eu não vou perguntar quem fez a lição de casa. Era o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 de 1 Coríntios. Mas nós vamos começar lá. Por favor, queria que a mídia colocasse 1 Coríntios 12, a partir do verso 11. Ok? Aleluia. A palavra dom, ela não está no texto original, tá? Mas é manifestações do Espírito em nós. As manifestações do Espírito em nós. Por que eu digo nós? Por que eu digo nós? Porque as manifestações, elas são 9. E as 9, só teve uma pessoa que teve o Espírito na sua plenitude. Essa pessoa foi Jesus, homem. Amém? Jesus, homem. Teve os 5 dons ministeriais nele. E as manifestações apontaram no ministério de Jesus aqui e ali. A gente vai ver alguma coisa aqui. Não vai dar para ver todo,
Mas eu posso deixar os versículos e vocês vão estudar e olhar em casa, praticar. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra dom não, mas a palavra manifestação sim. Então, vamos lá, vamos começar a ler novamente? 1 Coríntios 12, a partir do 11. Mais um só, diga um só. Isso. É o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Diga, cada um. Aleluia. Se você puder aumentar só um pouquinho. Obrigado. Cada um. Vou tomar bastante água hoje. Porque assim como o corpo é um, diga, o corpo é um. Isso. Que corpo é esse que ele está falando? Nós estamos numa aula, tudo bem, pode responder. Alô? Quem? O corpo de? Isso. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. E quem é a igreja aqui? Aleluia. Você é um membro da igreja. Você faz parte da igreja. Você faz parte da noiva. E ele diz, assim como o corpo é um. Um. Eu quero que você grave essa palavra. Um. E tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A igreja, ela está reunida num grande corpo, aqui em Praia Grande, na China, no Japão, na Indonésia, lá no Ártico tem crente, Esquimó, já tem gente pregando para eles. Se converteu, é noiva, é corpo. Assim também com respeito a Cristo. Por favor, entenda que quando a palavra diz comparação, ela vai levar você a pensar. Ela vai levar você a uma imagem. Imagine um corpo. Por isso que Paulo falou, aquela igreja era cheia dos dons, das manifestações. Vamos trocar essa palavra? Aquela igreja, a igreja de 1 Coríntios, eu sou sarado e curado em nome de Jesus. Aquela igreja, ela tinha muitas manifestações do Espírito. Porque o Espírito estava lá, amém? Estava presente naquela igreja. Os historiadores dizem que ela tinha 25 mil membros. Amém. Amém. Né? Então, você imagina, eram muitas manifestações. Mas Paulo os repreendeu na ceia. Porque eu disse que o corpo é? O corpo é? Olha aí para o seu braço. Faça assim. Né? Quem comanda? O cérebro, a cabeça. Nós temos um cabeça. Se você tiver 2 cabeças, você já está fora, porque né? É monstro. 2 cabeças é monstro. Não é não? Uma cabeça só, querido. É Cristo, o cabeça. Ele dá o comando. E o Espírito, ele testifica. Amém? Ele testifica. E aquela igreja, ela estava com alguns problemas. As manifestações sempre são dadas com um fim proveitoso. O pastor repetiu isso, eu falei na primeira aula, e eu quero que você grave muito bem isso. O fim da manifestação é proveitoso.
Amém? Ele é proveitoso. Ele precisa ter proveito, ele precisa ter resultado. Amém? Ele precisa ter colheita. Ele precisa ser frutífero. Então, a manifestação e o fruto andam juntos. Aleluia. As manifestações, elas proclamam um cabeça. Então, vai. A cabeça é o Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Parece que é uma coisa simples, mas é bom você ter isso no seu coração. Aleluia. É um corpo, com um cabeça. A igreja que o Senhor resgatou para Ele. Aquele que reconheceu Ele como o Senhor e Salvador. Porque você vai ver outras manifestações. E isto são ferramentas. Por isso que Deus está colocando isso bem explícito para nós, específico. O fruto andando junto com o dom. O fruto andando junto com a manifestação. Porque o fruto, ele é resultado da presença dele em nós. Aquele que está ligado na videira. Por isso que Deus falou sobre João 15:1, ele fala sobre uma árvore, uma videira, onde há bastante fruto, mas ela tem que estar ligadinha. Ligadinha. Ela é um ramo. Amém? Entende isso? Ele é resultado da presença dele em nós. Então, não é nada para aquele que está manifestando o dom. Para aquele que está sendo o veículo da manifestação. Porque quem tem que ser glorificado, quem é? É o cabeça. É nisso que a igreja de Coríntios estava errando. E Paulo os corrigiu. Ele os corrigiu. Ele os colocou, não, vocês não podem ser ignorantes acerca das manifestações. Vocês não podem ignorar as manifestações. Ele não estava tirando as manifestações de lado. Eu quero que vocês tenham os dois juntos. Entende? Sendo frutífero e tendo a manifestação. Aleluia. Entende isso? O resultado do espírito humano recriado. A manifestação visível do poder invisível de Deus. Aleluia. Essa é a manifestação do Espírito Santo. Agindo por dentro primeiro. E o fruto vai moldar o quê? O caráter da pessoa. Fazendo ela parecida com o Senhor. Eu não estou pregando sobre fruto, mas eu quero que você entenda essa diferença, mas esses dois trilhos, como dois trilhos de um trem, que precisam acontecer em nós. Abre aí no livro de Gálatas 4:19. Aleluia. Outro que teve um problema também. Eu não vou apresentar só os problemas, não. Vou apresentar as bênçãos também. Calma. Gálatas 4:19 está dizendo: Gálatas, vocês estão sendo insensatos. Entende que Deus está sempre corrigindo, como ela falou que o pastor é exímio no cajado, assim como é exímio o cajado e a vara. Né? Ele é exímio na vara, não no cajado. Ele é exímio na vara, também no cajado. Amém? Nos dois. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós.
Diga, Cristo está sendo formado em nós, na nossa alma, porque o nosso espírito já está recriado. Mas hoje eu vi uma representação muito boa de Valnice Milhomens, falando... alguém conhece Valnice Milhomens? Amém? Poucos, né? Valnice Milhomens é a pioneira da palavra da fé no Brasil. Ela trouxe a palavra da fé dos Estados Unidos. Ela fez o curso em Tulsa, mas ela foi ministrar em Moçambique e depois ela veio para o Brasil. Só muitos anos atrás, cerca de uns 30 anos atrás. E ela trouxe essa palavra. E ela ainda ministra, mas como a palavra da fé se espalhou, né? E ainda vem ministros de lá, tanto que veio Bud, e o pastor está sempre falando sobre aqueles que vieram para falar da palavra da fé. A palavra da fé é a Bíblia aplicada. Aplicada. Aplicada na nossa vida. Palavra rema. Palavra de fé. Aplicada em nós. Prática. Entende? Não é nada diferente, não é outra Bíblia. É a mesma Bíblia. É a palavra de Deus. E ela falou uma coisa interessante. Aquilo que você alimentar mais é aquilo que vai trazer o resultado para você. Ele estava falando de espírito, alma e corpo. Para manifestar no seu corpo, porque ela estava falando sobre cura, para manifestar no seu corpo, então tem 3 partes. Nós somos um Deus, nós somos um ser trino como Deus. Somos seres trinos como nosso Pai. Amém? Deus é trino, amém? 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 Deus é o Senhor Pai. Deus é o Senhor Filho e o Senhor Espírito Santo. O Espírito Santo é Senhor também, queridos. Amém? Aleluia? É o que se manifesta na terra, na igreja. Amém? E nós somos espírito como Deus, alma e corpo. Como? Não, nós somos espírito. Possuímos uma alma e estamos morando nesse corpício que uma hora vai dar tchau, né? Isso mesmo. Uma hora ele tem o seu tempo, tem o seu limite. Amém? Mas, como Deus é maravilhoso e sempre quis que nós morássemos com Ele, aleluia, enquanto nós estamos na terra, nós podemos ter essa vida de Deus em nós. Só que a vida de Deus está no nosso espírito. E Ele se alimenta da palavra. Só que se a tua alma estiver voltada com os sentidos naturais, para os sentidos naturais, o corpo, recebendo do corpo, né, todas as coisas que tem nessa terra, lícitas, ou às vezes não tão lícitas, mas recebendo. Vamos ver se fica mais claro aqui. Você está meio abatidinha hoje, está cansada. Vem aqui, Kel. Vem aqui, Michele. Vamos ajudar aqui. Aqui. Vamos dizer que Michele seja o espírito. Fica de ladinho para eles. Isso. A Kelzinha lá é o... A Michele é a alma, perdão. A Kelzinha é o espírito. E eu sou o corpo. Tá bom assim para vocês? Dá para entender? O ser trino que nós somos um só. Amém? Somos um só. Só que eu estou recebendo aqui, eu sou o corpo. Oba! Eu gosto de comer, eu estou no sentido, nos 5 sentidos aqui, recebendo tudo. E a minha alminha está virada para quem? Para o natural. Amém? Por quê? Porque ela está se alimentando dos sentidos naturais. Então, está recebendo as manifestações? Não, as manifestações estão lá, ó. Estão ali, guardadinhas. Entende isso? Oh, aleluia, aleluia. Então, só que se
espírito começa a se alimentar, eu começo a ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é espírito. Aleluia! Imediatamente, aquele alimento que eu vou receber, como você está recebendo agora da palavra de Deus, que está sendo alimentado pela palavra, vai se fortalecendo. Mas vai fortalecendo quem? A sua alma primeiro. Entende isso? E ela vai começar a virar para lá. Olá, espírito. Entende isso? E os sentidos espirituais vão ficar mais Entendeu? Aleluia, obrigado, queridas. Entendeu? Nós precisamos nos alimentar da palavra e do Espírito, porque a palavra é Espírito e vida. Ela é palavra. É na palavra que nós vamos obter a nossa cura. Eu tive essa semana tendo que exercitar muito. Exercitar. Porque algo veio contra o meu corpo. E aí a gente vai, né? Opa, peraí. Aí toma aquele paliativo, né? Mas e se aquilo não resolve? Vamos. Não, vamos na palavra. Vamos na palavra, vamos na palavra. Vamos na palavra. Ela falou uma palavra muito interessante esse início de ano, Valnice Milhomes. Ela disse, cuidado com o que você verbaliza esse ano. Porque é um ano profético. Sempre, todo tempo é profético. Você é profético. Porque você é espiritual. Você é espiritual. Você é recriado, é nascido de novo. Sua palavra tem poder. Então, cuidado com o que você fala. Isso tem a ver com manifestações. Porque você tem que falar a palavra. Você tem que falar a palavra. As manifestações vão te dar graça de Deus. A graça já está manifesta dentro do nosso espírito. Nós precisamos trazer à existência isso. Trazer à existência. E por isso que nós precisamos estar com os frutos andando junto. Andando junto, aleluia. Opa, deixa eu ver se eu consigo prender aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os dons, as manifestações, elas são úteis para o reino. Por isso que eu falei para você sobre o corpo. Falei para você mexer o braço. O comando é do cérebro. Entende? Mas e se o seu braço fala assim, não vou mexer? Não vou. Não quero mexer hoje. A mão vai brigar com o pé. Por que eu quero ser pé? Não quero mais ser mão. Foi isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava falando sobre essas identificações. Nós temos que identificar de onde vêm determinados pensamentos que passam sobre nossa cabeça. E só vai acontecer este filtro quando a palavra de Deus estiver em nossa alma. Fixada. Filtrando o que vem, porque vem, porque vem, porque vem. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem já se pegou pensando numa coisa e falou assim, ué, por que eu estou pensando nisso? Eita glória.
Amém? Você entendeu como o filtro faz efeito? Aleluia! Mas ele não deixou as manifestações à toa, queridos. Ele deixou a manifestação para que a igreja fosse edificada, fortalecida. Porque para Deus, Ele quer que todos os homens sejam salvos. Isso é uma tarefa. É uma tarefa da igreja. Mas é uma tarefa sobrenatural. Você e eu, nós só vamos conseguir fazer determinadas coisas. Irmãos, eu fui líder de diaconato um tempo, e eu falava para os irmãos, eles foram meus liderados. Eles são abençoados. Eu falava para os meus liderados, ora em línguas, vai varrer a igreja, vai dar aula, vai fazer alguma coisa na igreja, ora. Por quê, amado? Tudo que você faz para o Senhor é sobrenatural. Tudo. Você vai varrer vai limpar uma cadeira, pai, quem sentar aqui vai ser abençoado. A tua palavra tem autorização. Ela é autorizada pelo Senhor. É claro que o Senhor não vai autorizar você falar nenhuma bobagem. Mas cuidado. Porque tem alguém por derredor buscando a quem possa. Entende? Buscando a quem possa. Não é todos que podem que ele pode. Mas ele fica buscando. Então, diga, eu vou tomar cuidado. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Eu quero deixar aqui uma palavra com você. Está lá em Gálatas 5, 16 e 17. E aí a gente já vai passar para o... Aleluia. Aleluia, olha lá. Andai no Espírito. Por quê? Porque a carne, ela milita, a Bíblia diz que a carne, ela luta contra o Espírito. Aqueles três ali, a junção dali da alma com o corpício, ela vai falar assim, deixa o Espírito encostar um pouquinho para lá, deixa ele para lá. Aleluia. Mas se você se fortalecer na palavra, se eu e você, nós nos fortalecermos na palavra, quem é que vai vencer, né? Quem é que vai vencer? O seu Espírito. Amém? Aleluia. As manifestações ou os dons espirituais, eles são dados para a utilidade exclusiva do cristão, do crente, para proveito na totalidade da congregação, conforme a vontade do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, olha, eu vou lhe mandar um outro Consolador. Mas a Bíblia diz assim, que o Espírito é o Senhor. É no livro de Coríntios mesmo que ele fala isso, que sobre o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é de maior glória. Ele é de maior glória. Aleluia. E é para um fim proveitoso. Aleluia. Ele valoriza o corpo de Cristo. Ele dá valor ao corpo de Cristo. Isso são identificações que você vai dizer assim, isso não está casando com aquilo que está escrito na palavra. Você vai ter o quê? Discernimento. Discernimento, que é uma das manifestações. Mas nós vamos começar com a manifestação, os tipos de manifestação. Os tipos de manifestação, eles podem se manifestar em dons de revelação, dons de poder ou dons
vocais. Manifestações de revelação, manifestações de poder ou manifestações vocais. Tá? Vamos continuar naquela palavra lá de 1 Coríntios 12, por favor? Aleluia. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 12. Deixa eu abrir aqui, que ele está lentinho. 1 Coríntios 12. Ele fala assim: de fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas ele não é de um só membro, mas de muitos. Bora lá. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Vamos lá. Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Entende? Ele fala, ele fala sobre honra. O 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. O ideal, queridos, seria que cada comunidade, cada reunião, cada corpo, local, tivesse todas as manifestações. Esse seria o ideal. Que o Espírito Santo tivesse todas essas manifestações de revelação, de poder e os dons vocais. Amém? Mas, às vezes, não acontece isso. Né? Às vezes não acontece. Mas não fique triste, porque Deus ainda é Deus. E Deus ainda está no comando. Ele é o cabeça. Então, não despreze ninguém. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não despreze aquela irmãzinha, porque Deus pode se manifestar nela. A manifestação é dada pelo Espírito, a quem Ele quer. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é para tirar toda a venda das nossas vidas, querido. Para ver todas as possibilidades que Deus coloca em nós. Amém? Aleluia. A palavra, a manifestação, os dons de revelação, depois a gente vai continuar aqui no 12. Os dons de revelação estão em 1 Coríntios 12, 8. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Tem alguns que se destacam por causa das similaridades, ou seja, que eles são parecidos, amém? Das semelhanças. Os dons de revelação têm a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos, tá bom, queridos? A palavra de sabedoria, ela fala geralmente sobre o futuro. A palavra de sabedoria, ela fala sobre o futuro. A palavra de sabedoria, ela vem como uma revelação. Sabedoria aqui não é aquela sabedoria de Salomão. Não é a aplicação prática da palavra. Não é sabedoria que Tiago fala. Quem quiser sabedoria, peça a Deus. Não é essa sabedoria. Essa sabedoria, você vai pegar a palavra, você vai ler Provérbios, porque lá está a sabedoria aplicada, é a palavra de Deus aplicada para você viver dia a dia, tendo inteligência espiritual. Entende? Não, palavra de sabedoria, diga, é sobrenatural. É quando o Espírito quer. Então, eu não sei nada daquela irmã, e aí Deus vai falar alguma coisa sobre o futuro dela ou dele, dando uma palavra, dando uma revelação. E isso é a manifestação do Espírito, se Ele quiser.
Eliseu era profeta. E a viúva veio até ele. A viúva não, a sunamita veio até ele. E ele disse assim, olha, Deus não me revelou que o menino tinha morrido. Então, por que, queridos? Porque a dependência é do Espírito. Entende isso? Vocês que leem a Bíblia, que eu sei que vocês são leitores da Bíblia, amém, em nome de Jesus. Você sabe que Eliseu, ele profetizou, ele lançou uma palavra, não de revelação, ele lançou uma palavra de profecia sobre ela, porque ela, o que eu vou fazer por aquela mulher? Ela não podia ter filhos, e ele disse, daqui a 1 ano eu passo aqui com o seu filho nos seus braços. E aconteceu. Só que depois de um determinado tempo, o menino morreu. E ela foi em quem? Ela foi chorar de pitanga? Não, querido, ela foi direto na fonte. Ali houve uma manifestação. E ela foi direto na manifestação. E Deus não tinha falado nada para ele. Aleluia. Como nós podemos aprender com a palavra. Eu amo isso. Aleluia. Aleluia. Mas ele pediu ao Senhor e a oração dele foi ouvida. Aleluia. Glória a Deus. Entende isso? Então a palavra de sabedoria é uma revelação, diga, sobrenatural. Isso, através que você vai saber o plano divino e o propósito da mente de Deus. Porque o Espírito Santo, ele prescruta todas as coisas e toda a mente de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Ela pode ser manifesta em várias formas. Visões. No livro de Atos 9, que fala sobre Paulo, Paulo teve uma visão. Atos 8, 26, Filipe foi orientado por um anjo para ir para a carruagem. Isso também é uma manifestação de palavra de sabedoria. É uma revelação de Deus. Amém? Vá para ali, faça isso. Entende isso? É a manifestação da palavra de sabedoria. Também pelo testemunho interior. Paulo teve isso no capítulo 27, quando houve um naufrágio. Ele falou, Senhor, eu sei que eu vejo que não é... Ele disse, eu vejo. Como ele que via? Ele via por dentro. Que a coisa não ia ser boa para eles, a viagem não ia ser legal. Havia um arranhão, um freio. Eita glória, eu sei que muitos já sentiram isso. Algo que, é melhor não. É o Espírito. Testemunho interior. Aleluia. Palavra de sabedoria vindo sobre a tua vida. Não vá por aquela rua ali hoje. Você sempre vai por ali. Mas ele diz, não, hoje não. O pastor até tem um testemunho bom sobre isso aí, né? Pegou a moto e... Não aconteceu nada. Pois é, não aconteceu nada. Diga livramentos. Isso, aleluia, livramentos, livramentos. Deus dá livramentos, querido. Aleluia. Aleluia. Há várias manifestações, queridos, e vários símbolos do Espírito Santo dentro da palavra toda. Mas somente duas manifestações não acontecem no Antigo Testamento. Acontece somente no Novo, que são o orar em línguas, em outras línguas, a variedade dessas línguas e a interpretação dessas línguas. Ela não acontecia no Antigo Testamento e agora no Novo acontece. Amém? Quando aconteceu a primeira vez? Diga, no Pentecostes. Pentecostes foi a inauguração da igreja. Aleluia! Foi a inauguração da igreja que eu e você nós vivemos. E não acabou, amados. Essas manifestações não acabaram, querido. Não terminaram. Aleluia, operação de milagres.
Aleluia! Não acabou, querido. Não acabou. Pode ter a tecnologia que tiver. Eu não sei se eu vou estar aqui ou não. Deus vai me dar um determinado número. Mas pode vir em tecnologia que for, querido. Deus está sempre na frente. Sempre na frente. E por você. Aleluia! Glória, aleluia! É por você. O preço do sangue do Cordeiro. Por mim e por você. Trouxe isso. Percepções, palavra de sabedoria. No Velho Testamento, eu falei, tem no livro de Daniel 7, 17. Palavra de vamos abrir no Novo Testamento. Atos 11, 28. (28 a 30). E apresentando-se um deles, chamado Ágavo, que era o profeta, dava a entender. Diga, dava a entender, por favor. Diga essa palavra. Dava a entender. Tem coisas que às vezes o profeta vai falar, a profecia vai falar, você não vai entender na hora, mas alguma coisa você vai saber. Às vezes você está orando em línguas, pede ao Senhor, Ele vai te dar uma palavra. Uma palavra pode salvar uma vida, pode mudar direções. E Ele deu a entender pelo Espírito, diga, pelo Espírito. Isso, pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo. E sobreveio nos tempos de Cláudio. Os tempos de Cláudio, que ele diz, já tinha mudado o imperador. Havia um juízo para vir sobre determinados lugares, e Deus revelou a sua igreja para que ela não passasse fome. Diga, Deus é Deus de escape. A manifestação é para isso, amado. Daniel, José no Egito. José no Egito. Sofreu, virou governador e se tornou governador. Para que ao povo fosse preservada a descendência de Jesus Cristo na terra. Não morresse junto com todos que estavam sofrendo aquele juízo. No naufrágio, 276 almas foram salvas, porque Paulo estava naquele navio. Entende a sua importância? Eu tinha um professor que ele falava assim, ele entrava no ônibus e falava assim, boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá. E ele falava assim, olha, vocês podem estar seguros que esta viagem vai terminar muito bem. Eu cheguei. É assim. Jesus está com você. Aleluia. Aleluia. Outra manifestação, palavra de conhecimento, rapidinho. Revelação sobrenatural pelo Espírito Santo de certos fatos, não todos, da mente de Deus. Não é um dom de conhecimento, mas é uma palavra de conhecimento. Geralmente fala sobre o presente e sobre o passado. Eu estava orando uma vez por uma moça, e ela estava com uma dificuldade de receber o batismo do Espírito Santo, e eu orando com ela. E aí o Senhor levantou uma palavra de conhecimento do passado dela e falei para ela. Imediatamente o Espírito falou, e levantou a palavra de conhecimento através do Espírito. E o Espírito me disse, fale sobre a mãe dela.
E, e quando eu falei, ela se quebrantou diante de Deus e conseguiu ser batizada no Espírito. Então, amados, é tudo para o proveito da igreja. Depois eu fui conversar com a pastora que era pastora dessa menina, e realmente havia problemas sérios. Aleluia. Mas era eu não, era o Espírito Santo que estava querendo restaurar aquela vida. Amém, queridos? Os símbolos do Espírito são fogo, vento. Veja, o símbolo não é do Espírito Santo. O símbolo é da manifestação dele. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Mas aquilo que ele faz, às vezes é fogo. Às vezes é vento. Ezequiel 37, 9 a 10. Vou terminar com esse. Aleluia. Ezequiel 37, 9 a 10. Ele estava falando, o Espírito falando com Ezequiel, e disse: então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. O espírito de vida, diga, espírito de vida. Eu tenho outro caso para contar para vocês. A minha sobrinha, ela teve 3 criancinhas, bebezinho assim, bonitinho. O último foi Miguel. Lembra de Miguel, Kel? Miguel. A minha cunhada me ligou. Miguel está na UTI. A Paulinha está sofrendo. E eu tinha tido essa experiência de uma palavra de vida. Um dia antes, eu falei, põe ela no telefone e fala para ela, entra na UTI, você é autoridade, impõe a mão sobre aquela incubadora e diga, vida, só isso, vida, 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 espírito de vida. 2 dias o menino estava no braço dela, aleluia! Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Espírito de vida, querido, está em você. Aleluia, aleluia. As manifestações têm que acontecer no nosso dia a dia, e vão acontecendo. Aleluia, foi o Espírito. Aleluia, Ele ama você. Ele ama você. Aleluia. A palavra de conhecimento nas Escrituras. Aleluia. Só vou dar 2 palavras para você, para não me estender em nome de Jesus. Uma no Velho Testamento e uma no Novo. Palavra de conhecimento. 2 Reis 6, de 9 a 12. Para conhecer os planos do inimigo. O rei, acho que foram os sírios, eles iam atacar Israel, mas Eliseu era profeta em Israel, e ele falava assim, e o rei dos sírios falava assim, mas tem alguém aqui no nosso exército que está fofocando, falando tudo para o povo. Aleluia. Está falando tudo para eles. Olha lá, o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares em tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. E aí eles não passaram. Lembra que eu falei para você? Não vai por essa rua. Era o que acontecia. Não, meu senhor. Os sírios falaram, os soldados, não fomos nós, não tem ninguém, todos são leais a ti. É que lá em Israel, lá em Israel, tem manifestações, aleluia.
No Novo Testamento, só vou deixar a passagem, é João 4, 16 a 19, a mulher do poço, Jesus revelou a ela que ela tinha, disseste bem, 5 maridos, esse daqui que você tem nem é seu. Amém? Porque Jesus estava conversando com a mulher. Não precisa haver coisas espetaculares. Guarda isso que eu vou dizer para você. E para mim também. Porque é fresquinho do céu. Extraordinário, às vezes, não é espetacular. Na maioria das vezes. O extraordinário está dentro. Todo dia. Dia a dia. Dia a dia. O extraordinário, muitas vezes, não é espetacular. O extraordinário está dentro de você todos os dias. Basta nós darmos ouvidos espirituais. Isaías levantava e dizia: o Senhor me deu ouvidos de erudito para ouvir o que tu falas todos os dias. Aleluia! E último, discernimento de espírito. No ministério de Jesus, Mateus 16, 16 a 17. Rapidinho. Aleluia, é rápido, querido, é rápido. Não quero atrasar ninguém. Você conhece essa passagem? Pedro estava conversando com Jesus, Jesus está revelando para os seus discípulos. Mas o Espírito não estava dentro. Jesus não tinha ido. Jesus não tinha partido. E ele foi usado para ter uma grande revelação. Ele discerniu. Jesus discerniu qual era o Espírito que estava em Pedro. Porque Pedro disse assim: tu és o... Vamos dizer isso? Vai. O Filho do Deus. Oh, aleluia. E aí, o que Jesus disse para ele? Pedro, olha, não foi carne nem sangue que te revelou. Foi meu Pai que está no céu. Jesus discerniu. Mas daqui a pouco, no versículo 22, o que aconteceu? E Pedro chamou ele à parte, porque Jesus começou: você entendeu que eu sou o Cristo, então tu sabe que eu vou morrer, eu vou ressuscitar daqui a 3 dias, mas eu vou passar 3 dias morto, lá. Começou a reprová-lo, dizendo: não, Jesus, tu vai sofrer? Não, Jesus, não, tem compaixão de ti mesmo, não faz isso não fala assim. De modo algum vai acontecer isso. Olha o que ele fala. De modo algum vai acontecer isso. Mas Jesus teve outro discernimento. Falou assim: oxe, olha, oxe é meu, hein? Oxe, que está falando aí? Deixa eu contar uma experiência aqui, eu vou terminar com isso. Isso é discernimento. Paulo passou 2 dias com aquela mulher, adivinhando. Não foi? Lembra? Que ela falou assim: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Estava errado. Diga, estava errado. Mas não era Deus. Diga, imitação. Vou contar uma experiência que eu fui numa conferência agora, em BH, e isso é verdade, tanto que eu estou falando aqui, porque não foi comigo que aconteceu. Foi com o Fernando Leal. Fernando Leal, ele é diretor de uma escola de ministros, lá em Campina Grande. Cuida de muita gente, muita responsabilidade. E a esposa dele estava grávida. Estava, acho que no 8º mês, se eu não me engano. E ela andou tendo umas complicações, e ela precisou ficar em repouso, né? E ele foi, acho que era, como ele trata com muita gente, uma mulher, não sei se era senhora, ele falou, uma mulher, uma irmã, chegou e falou com ele, falando assim:
Ah, como está a sua esposa? Não, minha esposa tem que ficar de repouso no 8º mês. Ah, ela disse. Ah, né, irmão Fernando, que pena, né? Mas eu conheci uma moça que, 8º mês, ela perdeu o bebê. Aí ela virou para ele e falou assim, nossa, eu nem sei por que eu falei isso. Aí ele virou para ela e falou assim, é porque você estava on. Para quem que nós estamos on? Oh, aleluia. Para quem que nós estamos on? Para a palavra? Vamos discernir a origem. Discernimento de espírito, ele vai te dar a origem da coisa falada. Isso é de Deus? Isso não é de Deus. Aleluia, fica de pé. Sabe